Boa noite, meus amados. Paz do Senhor. Glória a Deus por esse dia, por essa noite. Possamos estar atentos, ouvir a palavra de Deus. Queria fazer uma oração, pedir a presença de Deus. Antes eu queria dizer que nós vamos ler em Mateus, lá no capítulo 11. Vamos orar. Pai amado, eu quero te agradecer, Deus, por esse dia, por esse momento, por entender, Pai, a Tua palavra. Eu sei que o Teu Espírito tem falado conosco nesses dias. Que possamos, Senhor, colocar a Tua palavra em nossos corações e que possamos, Senhor, fazer crescer em nosso ser o Teu Espírito Santo, que Ele possa nos guiar, estar conosco a cada dia, a cada momento e nos fazer andar em paz, sabendo que Tu nos direciona para onde quer que Tu queiras. Em nome de Jesus eu te agradeço. Muito bem. Muito bem, meus amados, eu queria apresentar um cenário, eu queria ler em Mateus, no capítulo 11, no versículo 29, mas antes, porém, eu queria apresentar um cenário quando acontece essa palavra de Jesus, que Ele diz, tomai sobre mim o meu jugo. Aquele cenário, naquele momento em que Jesus fala isso, para aquelas pessoas que estão ouvindo, é um cenário onde que os rabinos colocam um jugo nos seus discípulos, eu diria nos seus talmidim, nos seus alunos, né, naquelas pessoas que o seguem, e Jesus diz que esse jugo é pesado, e Jesus vem e diz para aquelas pessoas que o ouvem, e diz assim, tomem sobre vós o meu jugo. Vamos ler aqui no capítulo 11, verso 29, diz assim, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muito bem. Então, nesse cenário, a gente percebe ali que as pessoas que seguiam aqueles mestres, eles diriam coisas para aquelas pessoas fazerem, e muitas vezes esses mestres, eles não seguiam aquilo que ele dizia para o pessoal fazer, para as pessoas fazerem. E as pessoas olhavam para aquelas instruções, para aquelas palavras, e muitas vezes elas não conseguiam cumprir. Como que se formava um mestre? Como que um rabino se formava? Para começar, as crianças, elas iam para a escola rabínica, elas iam aprender, e até os 10 anos elas já teriam aprendido os 5 livros do Pentateuco. Então, elas tinham um conhecimento muito grande. Tanto é que quando Jesus está ali no templo, e ele está pregando, as pessoas até se admiram da sabedoria dele, mas não é tanto por causa da idade que ele tem, porque as crianças realmente elas já sabiam os 5 livros do Pentateuco até aquela idade, até os 10 anos. Posteriormente a isso, alguns rabinos percebiam que aquelas crianças eram muito sábias, conseguiam interpretar muito bem, então elas escolhiam essas crianças, e dos 10 até os 14 anos, eles pegavam essas crianças e ensinavam os demais livros, que eram os livros históricos, e os demais livros que estavam ali nos rolos, né? E quando uma criança era excepcional, ela conseguia interpretar lá pelos 14 anos, então ela ia estudar e estudava sempre mais, então ela ia ter uma interpretação, vamos por assim dizer, da lei mosaica, e aí, quando essa criança, ou quando essa pessoa já ia crescendo mais em conhecimento, 3 rabinos, ou mais, né, falava com essa pessoa, né, que já estava aí depois dos 14 anos, e conversava, colocava uma interpretação, ouvia a interpretação dessa pessoa, e essa pessoa ia conseguir dar uma interpretação da lei mosaica. E então, 3 rabinos ou mais diria que essa nova pessoa aí era um novo rabino, era uma pessoa que conseguia interpretar a lei. Muito bem. E o que era a ideia que um rabino fazia ali? Ele lia a lei mosaica e dizia assim, ó, por exemplo, olha, você pode andar 5 quilômetros por dia, no sábado. Andar 5 quilômetros, você pode. Não pode 8. Mas outro rabino poderia interpretar de uma forma diferente, dizer assim, não, você pode andar 8 quilômetros,
sem sacola. Se você pegar uma sacola, então você não pode andar 8 quilômetros, então é 5 quilômetros. Percebe? É alguma coisa aí tipo colocada, é um método, uma metodologia, uma lei assim que é um ditado, um ditame, né? Uma forma de você agir. E aí Jesus vem naquele cenário e diz assim, olha, os rabinos, essas pessoas que interpretam, elas têm uma interpretação da lei, mas eu também tenho uma. Tanto é que nos versículos anteriores aqui, lá no início, quando João pergunta assim, lá no 3 diz assim, és tu aquele que havia de vir ou esperemos outro? E aí Jesus vai dizer assim, olha, está acontecendo isso, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos, ele está dizendo assim, sou eu vim, eu que estou aqui. Esse que está aqui, tanto é que quando ele vai ler em Isaías, ele diz assim, o Espírito de Deus está sobre mim, ele está declarando que ele é o Senhor, que ele é o Mestre, que ele é o Messias. E interessante que os rabinos não o escolheram. Depois dos 10 anos, Jesus não foi escolhido pelos rabinos para estudar os demais livros, mas ele tinha um conhecimento muito aprofundado da palavra de Deus. Ele tinha o Espírito Santo de Deus sobre ele. O Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Muito bem. Então, nesse cenário, Jesus vai dizer assim, ó, venham, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E aí os rabinos vendo aquilo, e as pessoas também vendo as atitudes de Jesus, o que eles veem de Jesus fazendo? O que as pessoas veem e percebem que é leve? Jesus vai ali e come, por exemplo, sem lavar as mãos. Os rabinos diriam assim, ó, você não pode comer sem lavar as mãos. Quer dizer, uma série de regulamentos. E as pessoas olhando para aquilo, para as atitudes de Jesus, ele diz assim, realmente é mais fácil, acho que eu vou seguir esse rabino, é mais tranquilo, é realmente um fardo mais leve. Mas, quando Jesus fala isso, não é alguma coisa superficial, é muito mais profundo. Jesus vai dizer assim, olha, se você olhar de forma impura, você já pecou. Então, você consegue perceber que a lei ou a interpretação de Jesus, apesar de parecer mais tranquila, e realmente ele diz que é leve, que é suave, mas quando você olha muito intensamente, você olha muito profundamente, você vai perceber que não é mais suave, não é mais leve, não tem nada a ver com mais leve, porque você pensa e você já pecou. A interpretação dos rabinos, se você pudesse talvez esconder aquilo que você fez e que certamente seria errado, talvez você poderia escapar. Mas com Jesus ele diz, não, se você pensou, você já pecou. Então não é nada de mais leve. Olhando por esse ângulo, a interpretação que Jesus dá, ela é muito mais pesada, muito mais hard. Você não consegue cumprir. E de forma tal que essa interpretação de Jesus vai dizer que a lei, o que é a lei? Jesus vai dizer assim, olha, a lei é um megafone que está gritando no teu ouvido, e esse grito está dizendo assim, duvido que você consiga sozinho, porque você não consegue. A lei vai dizer isso, você não consegue fazer isso. Pedro, é interessante a história de Pedro, porque quando ele está ali falando com Jesus, Pedro disse assim, eu estou pronto, pode me chamar agora. Aonde tu fores, eu irei. E Jesus vai dizer assim, não, Pedro, ao amanhecer, você já terá me negado 3 vezes, ao cantar do galo. Mas você pega pessoas que estão lá no mundo, que estão no caos, na escuridão, e você resgata lá do mundo, e faz dessa pessoa uma nova... É o Espírito Santo, porque quando eu faço com a minha teoria, com o meu pensamento, com o que eu acho, então vamos por assim dizer, eu vou chegar no céu e eu vou apresentar essas pessoas para Jesus, e Jesus vai dizer assim, não, essa pessoa está parecendo muito mais contigo do que comigo, porque você apresentou as suas teorias. Mas quando você faz com o Espírito Santo de Deus, e você apresenta essas pessoas para Jesus, e Jesus olha para essas pessoas que você resgatou, e Jesus diz assim, realmente, essa pessoa parece comigo. E isso é grandioso.